Bem-vindos ao nosso curso de intimidade com Deus. É muita alegria no meu coração estar aqui com vocês, estudando um pouco mais sobre o desejo de Deus por nós. Nós temos um Deus que nos ama e que nos deseja como companhia dEle. Nos deseja em relacionamento com Ele. E nós vamos hoje olhar um pouquinho como funciona essa comunhão entre Deus e o homem. O que é que Deus tem planejado desde a eternidade? Qual é o lugar que Deus quer que você e eu ocupemos nele, com Ele? O Senhor tem um propósito para mim e para você. O Senhor tem um chamado. Nós fomos criados para muito mais do que servir ao Senhor e trabalhar para Ele. Nós fomos chamados e convidados para intimidade com Deus. E eu queria conversar com você hoje sobre esse chamado à intimidade. Comunhão com o homem. Desejo de comungar, de ser um, de ter intimidade e proximidade com o homem sempre esteve no coração de Deus. Sempre foi o desejo de Deus. É esse o objetivo primário pela qual o Senhor criou você e eu. Quão grande é esse privilégio. E o Senhor nos convida. Só que isso tudo não é automático. E eu sei que o motivo pela qual você está interessado nesse curso é porque o teu coração tem antecipado, teu coração tem desejado um pouco mais, entender por que você existe, qual é a relação de Deus com você, o que é que nós temos para experimentar aqui na Terra como seres humanos, como homens e mulheres que andam com o Senhor no meio de uma geração dessa, caída, onde todas as coisas contribuem para que a gente não preste atenção nas coisas que há de vir. Existe um convite, o Senhor nos chama para isso. Mas isso não acontece na correria, isso não acontece assim de um dia para o outro. Na verdade, é uma jornada. É uma jornada e o Senhor nos vê por todo o processo da nossa jornada. E como introdução, nesses 2, 3 primeiros capítulos, eu quero convidar você a embarcar numa jornada de conhecer o coração de Deus, o coração de Jesus. O que é que Ele entende por ter você e eu como amigos, como companheiros. Eu queria que você pensasse comigo um pouco sobre antes de eu e você entrarmos na história. Deus sempre existiu. Deus é eterno, não criado. E eu queria que a gente olhasse um pouco para dentro dessa relação bela do coração de Deus, que sempre existiu em harmonia, sempre existiu em três, sempre existiu em amor, e de repente, como foi que eu e você fomos convidados para entrar nesse lugar? Como foi que eu e você entramos nessa grande jornada? A raça humana, na verdade, tem sido só parte desse grande processo e projeto de Deus por um tempo específico. Nós não fomos sempre colocados nesse lugar. O Senhor nos convidou, tem um convite. O Deus que convida você para ter intimidade com Ele, para andar com Ele, conhecer o coração dEle, sempre existiu. Sempre teve no coração dEle harmonia de relacionamento. E eu quero ir além. Eu quero olhar com você para o que Deus está fazendo hoje na história. O que Deus tem feito hoje na história, eu quero olhar com você. Deus é não criado. Deus existe por toda a eternidade. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o primeiro, ele é o último. Os seus caminhos são de uma eternidade a outra eternidade. E se nós meditarmos em quem Deus foi no passado, tudo que Ele fez, nós podemos observar para onde Deus está conduzindo a história natural. A história tem um curso. Deus está dirigindo as coisas. Deus está criando uma atmosfera para o ser humano relacionar-se com o seu coração. Deus está escrevendo uma história. E é o que Deus está desejando fazer no teu coração e no meu coração hoje. O Senhor tem liberado para o teu coração, você, jovem, você idoso, você pastor, você líder de louvor, você criança, tem um convite que o próprio Deus está liberando para nós. Um convite, na verdade, que vai além da nossa imaginação. E eu quero conversar com você, eu quero que você pense um pouco comigo sobre isso. Imagina,
Observe uma coisa, eu quero ler com vocês Provérbios, capítulo 8, versículo 22 ao versículo 30. Quero que você pense como era a harmonia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo antes da fundação do mundo. Antes que eu e você entrássemos nessa relação. O que é que Deus vivia? Olha só o que diz em Provérbios 8, 22 e 30. Diz assim: o Senhor, o Pai, me criou, Jesus falando, como a primeira das suas obras, o princípio dos seus feitos mais antigos. E Jesus continua narrando aqui: eu estava ao seu lado como um arquiteto. A cada dia eu era o seu prazer. Eu alegrava-me perante ele em todo o tempo. Imagina a harmonia, a alegria. Imagina o amor, a extensão de graça e beleza que existe dentro da Trindade. Deus, o Pai, Deus Pai, o Filho Jesus e o Espírito Santo em comunhão. Você já parou para pensar que desde que Deus existe, e Deus existe para sempre, Deus não foi criado? Desde que Deus existe, por toda a eternidade, existe um círculo sagrado de amor. Existe uma interação intensa entre o Pai, o Filho e o Espírito. Você já parou para pensar o tamanho da comunhão, do amor e da intimidade que existe entre o próprio Pai, o Filho e o Espírito Santo? Talvez você nunca parou para pensar isso. Isso tem sido objeto do meu estudo nos últimos anos, porque é intenso. Eu só vou saber quem eu sou, o lugar que eu tenho que ocupar. Eu só vou saber exatamente para que eu fui criado quando eu entender a essência daquele de quem eu fui tirado, a essência daquele de quem eu fui formado. O Pai, pensa comigo. O Pai, desde a eternidade, além do alcance da mente humana, por toda a eternidade o Pai amou o Filho, cuidou dele, teve interação com o seu coração, conversou com o seu coração. Imagina a imagem expressa dele mesmo, o Filho, e o Pai está ali amando com amor ardente e intenso. Aí pensa no Filho, o Filho, muito antes de tudo existir, mais do que sempre a nossa mente possa pensar, ele já estava guardado dentro do coração do Pai, guardado no coração do Pai. Imagina o Filho oculto, a imagem expressa de Deus, dentro do coração de Deus, o Filho constantemente explodindo de amor, constantemente explodindo de zelo pelo Pai. Nós vimos isso representado na terra quando Jesus veio, a forma com que ele sempre falava: eu não faço nada que eu não tenha visto o meu Pai fazer. Comunhão intensa. E o Espírito Santo, aquele que é o próprio fôlego de Deus, aquele que ama o Pai e ama o Filho com intenso zelo, com ciúmes, assim como o Pai e o Filho amam o Espírito ama o Pai e o Filho. 3 pessoas, as 3 pessoas da Trindade compartilhando o amor perpétuo desde a eternidade. Então o Pai, o Filho, numa relação tão bela, tão eterna, tão cheia de amor. Pensa comigo, uma relação onde um não se aparece mais que o outro, onde um não tem mais preeminência, mais atenção do que o outro. Imagina que a Trindade, a beleza desse círculo de amor, é um centrado no outro, servindo o outro, adorando o outro. Ninguém busca glória pessoal, mas a glória é mútua, a alegria da comunhão. E ele ama comunhão. A gente está conversando sobre intimidade com esse Deus que ama a comunhão. Não é algo que ele deseja fora da relação que ele sempre existiu, mas é tudo sobre algo belo e maravilhoso que o próprio Deus vive,
que Ele convida você e eu. Imagina a essência do amor, da comunhão, a essência da harmonia, o círculo perfeito, onde não há falta de nada, onde tudo é belo. Aí Deus olha para você e fala: eu convido você para essa comunhão comigo. É isso, essa beleza de glória, essa beleza de comunhão que eles têm vivido por toda a eternidade. E o meu propósito com você nesse curso e nesse treinamento é mostrar que essa atmosfera de glória, de beleza, essa atmosfera de intimidade, de interação com o coração de Deus, de companheirismo, é o que Deus deseja para a raça humana. É isso que o coração de Deus anseia. É isso que Deus tem preparado para mim e para você por toda a eternidade. Pensa, Deus é amor. E Deus só pode existir numa relação de amor. É isso que Deus deseja. Não é algo que alguém está comentando um pouco mais hoje, não. É a relação eterna de Deus. Amados, essa é a essência de Deus, isso é quem Ele é, e é para essa atmosfera de glória, beleza, intimidade e comunhão que Deus convida você por toda a eternidade, sem começo, sem fim, existe harmonia, existe amor, e agora Deus convida eu e você para entrar nesse círculo de amor dessas três pessoas. Tudo em Deus nos deseja. Tudo em Deus te convida, tudo em Deus clama, venha me conhecer, venha estar comigo, venha andar comigo no lugar onde eu estou. Amém? Eu quero orar com você agora, para que o teu coração esteja aberto para entender. As coisas do Espírito só são entendidas pelo Espírito. E o meu objetivo com você nesse curso é fazer com que você pense, com que você arrasou e com que você chegue à conclusão do porquê você existe. E Pai, eu oro que de acordo com as riquezas da Tua glória, de acordo com toda a beleza que o Senhor possui, o Senhor esteja enriquecendo o nosso coração, o nosso ser, a nossa mente, as nossas emoções e os nossos olhos com a revelação de quem Tu és e a revelação do Teu propósito em nós e conosco. Pai, dá-nos entendimento, dá-nos clareza, deixe-nos estar contigo onde Tu estás. Agora mesmo eu oro pelos meus irmãos. Senhor, agora que o Senhor esteja alcançando o coração deles com amor e que eles entendam a intensidade do Teu desejo por cada um de nós. Amém.